Olha, a pandemia tem impactado diretamente na renda das famílias. E o número das que se encontram em situação de extrema pobreza aumentou do ano passado para cá. Nossa produção coletou dados das prefeituras das 3 maiores cidades da nossa região, que mostram o número de famílias que têm renda mensal de até R$ 89 por pessoa. Acompanhe. Em Poços de Caldas, ano passado, eram 2.390 famílias. Esse ano, 3.153 famílias, uma alta de 31,9%. Em Varginha, em 2020, 1.441 famílias tinham renda mensal de até R$ 89 por pessoa. Agora, em 2021, 1.586 famílias, aumento de 10%. E em Pouso Alegre, em 2020, 3.438 famílias. Esse ano, o número saltou para 4.062 famílias. Crescimento aí de mais de 18% na quantidade de famílias com renda mensal de até R$ 89 por pessoa. Complicado, né? As famílias em situação de extrema pobreza têm uma renda de menos de R$ 90 mensais por pessoa. É como se uma família com 5 integrantes, por exemplo, tivesse que ser sustentada durante 30 dias por um valor de R$ 445. É muito pouco, gente. Nós convidamos o Fernando Batista Pereira, professor de economia da Unifal, para falar sobre o impacto da pandemia na vida dessas famílias. Bom dia, professor. Bem-vindo ao BDC. Bom dia, Suzana. Obrigado por me receber. A gente que agradece. Professor, essa queda brusca aí na renda das famílias já era esperada para esse período de pandemia? Suzana, essas famílias nunca viveram, digamos, num momento fácil, numa situação fácil. O problema é que a pandemia, os impactos que ela provocou, principalmente em determinados setores do emprego informal e setores, por exemplo, como o setor de turismo, que abrange muito informalidade, essas famílias foram muito impactadas e aí não tiveram como receber condições mínimas. Alguns fatores específicos levaram a essa situação, professor? Então, Suzana, a economia brasileira, na verdade, ela já não vem bem, uma trajetória de crescimento muito baixo desde o final de 2014, né? Mas isso foi se agravando muito em decorrência da crise que a gente vem vivendo, dessa dupla crise, tanto da pandemia quanto a crise econômica. Quer dizer, só para ter uma ideia, o PIB o ano passado caiu mais de 4%. Tá? Mas isso não afeta de forma homogênea todos os setores, todas as famílias. Isso afeta mais negativamente ainda as famílias de baixa renda e famílias que dependem do emprego informal, que não são condições, digamos, mais garantidas de renda. Professor, um valor mensal aí de R$ 89 aí por pessoa, né? Como viver com uma renda dessa diante de preços aí absurdos, como os que a gente tem visto nos supermercados, nos açougues, por exemplo? Suzana, essa é uma pergunta que não tem uma resposta fácil, né? Se a gente pensar que R$ 89, que é o teto, tá? Corresponde a simplesmente R$ 3 por dia por pessoa. O que essa pessoa faz? Com R$ 3 por dia, ela vai comer precariamente e só. A todas as outras condições de saúde, habitação, água, não tem nada. Então, assim, é uma situação da mais difícil que dificulta a própria sobrevivência humana. E isso com certeza tem um impacto direto na economia das cidades também, né, professor? De que forma? Sem dúvida. Por quê, Suzana? Essas famílias, elas tendem a gastar toda a sua renda, elas não têm capacidade de poupança, tá? Que para elas definitivamente não é uma coisa boa, mas isso significa que toda a renda que vai parar na mão delas, elas gastam. Então, por exemplo, durante o período em que o auxílio emergencial foi distribuído nos meses em 2020, toda a renda que essas famílias recebiam, elas gastavam, portanto, isso, digamos, estimulava o comércio local. Na medida em que esse auxílio emergencial foi caindo nos últimos meses e agora foi interrompido, a gente está com um período sem auxílio emergencial, isso significa
uma dificuldade extrema para essas famílias sobreviverem, mas também para o comércio, que deixa de receber todo esse auxílio, né? Deixa de se refletir nas vendas desse comércio local. A crise sanitária gerou uma mega crise econômica, né, professor? Infelizmente. Obrigada pelas informações. Bom dia.